Bom dia, pessoal, tudo bem? Sexta-feira, sextou. Tempinho tá fechado aqui em São Paulo, gente. Eu tô até com a luz do quarto acesa aqui para poder deixar mais clarinho aqui para vocês conseguirem me enxergar direitinho. Bom dia, Lê, tudo bem? Bem-vindo. Esperar o pessoal ir entrando. Hoje nós vamos começar a nossa meditação, nossa reflexão 38, nossa meditação, hein? Tô querendo meditar, gente. Bom dia, Isa. Tudo bem? 38 perseguidos. Nós hoje teremos convidado. E o Ale já tá aí, né, Ale? Deixa eu já colocar ele aqui com a gente. Bom dia! Tudo Oi, bom bem? dia, Monique. Bom dia, pessoal que está acompanhando. Né? Tudo O bem com pessoal vocês tá aí? tudo jóia. O pessoal tá chegando. Vamos ver. O pessoal tá, você sabe, de manhã demora um pouquinho para o pessoal começar a entrar. Vamos começar aí a nossa reflexão. Como é que você tá nessa manhã de hoje? Tá tudo bem, graças a Deus a gente está bem, né? Eu estou ajustando aqui o aparelho, desculpa aí as três tremidas, né? Mas é aquela coisa, né? Eu estou acostumado a mexer no computador, aí a hora que vai para o celular tem que dar um períodozinho de adaptação, uns 10 segundos a gente já faz a adaptação rapidinho. Tudo certo. Tá me ouvindo bem? Tá chegando bem meu som para você também? Tá sim, tá sim. Que legal. Bora lá então? Então, assim, a gente vai fazendo o seguinte, Ale, eu vou lendo, né, o texto e a gente vai parando e fazendo a reflexão ao longo do texto, tudo bem? Ok. Então, bora lá. Vamos falar então do item 38, perseguidos, da reunião pública do dia 29/5 de 59, e é uma reflexão a respeito da questão 781. Emmanuel traz essa reflexão, e aí eu queria só dar uma introdução também nessa questão, né, que é a 781, que fala sobre a lei do progresso, que está lá no capítulo, né, da lei do progresso. E lá Kardec questiona os espíritos, né, se o homem pode deter o progresso aí da humanidade. E aí os espíritos nos respondem que não, mas que pode de alguma forma adiar ou atrasar, né, de alguma forma. Mas que sim, esse progresso é contínuo e aí, mesmo que o homem tente, né, de alguma forma entravar esse progresso, mesmo que ele consiga adiar, ele não consegue deixar, né, esse progresso acontece de forma natural, né, que não tem como o homem ter essa condição de limitar esse progresso. Quer comentar alguma coisa a respeito disso, Ale? Não, Já só para começando aí, né? complementar, né, o que você falou, né, a questão da lei do progresso, né, que é uma daquelas leis divinas, né, que já foram feitas por Deus, né, na sua perfeição, né, e então muitas vezes a gente acaba achando, né, que alguma coisa que venha para a gente pode ser, né, negativa, pode ser uma coisa que venha atrapalhar, mas a gente refletindo sobre, né, o aspecto que Deus é perfeito, que Deus é só amor, né? E é uma plenitude de perfeição em todos os seus atributos, né? Então a gente já não pode aceitar a ideia de que qualquer coisa que venha para, né, nesse sentido, né, mudou alguma coisa que foi mudada, ela sempre vem para nossa melhoria, para o nosso progresso, né? O jeito que a gente olha para esse fato, para esse acontecimento, né? E o jeito como a gente reage é que vai determinar se a gente vai progredir ou vai ficar estacionário, né? Mas, assim, do ponto de vista espírita, né, toda e qualquer situação que acontece sempre é para o nosso benefício, sempre é para o nosso progresso, né? Basta a gente mudar o enfoque que a gente olha. Exatamente. E aí ele traz assim, né, já no início da reflexão, batido no ideal de bem fazer, desculpa e avança à frente. Açoitado no coração, enxuga as lágrimas e segue adiante. A indulgência é a vitória da vítima e o ouvido de todo mal é resposta do justo. Profundo, né? Porque ele já traz essa questão de, né, mesmo que de alguma forma alguém te colocar para baixo, né, não desanime, continua, siga em frente, né? Vamos enxugar essa lágrima e vamos seguir em frente. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, né? Sempre, né? A gente Exatamente. não pode esquecer também, né? Partindo daquele princípio básico do espiritismo, da reencarnação, né? Que a gente, uma hora se coloca na posição de sofrendo algum tipo
né, de prejuízo, de agressão, né, como colocar assim, entre aspas, como vítima, né, porque na verdade a gente vai ver que não existe uma vítima, né, mas existem pessoas em condições diferentes de acontecimento, né, em, vamos colocar assim, né, na vivência que já teve, né, o tempo as suas vivências, as suas reencarnações vão te trazendo uma bagagem, né, e você, nessas passagens, com certeza fez alguma coisa que acabou prejudicando alguém, né? Então, quando a gente olha, né, a gente se colocar na posição daquele que está fazendo alguma coisa em nosso desfavor agora, para entender que a gente também ainda faz, né, e vai continuar fazendo durante algum tempo, coisas que vão prejudicar os outros, que vão entrar nesse título de perseguição, né? A gente injustamente vai acabar fazendo alguma coisa contra os outros, né? E não tem como não pensar aqui também em Kardec, né? Quando ele recebe ali o Espírito da Verdade, que ele fala, mas e se eu não fizer, né, se eu não cumprir essa missão, né, de desenvolver ali a comunicação dos espíritos, o que vai acontecer? E aí o Espírito da Verdade responde, né, já tem outras pessoas também preparadas para cumprir essa missão, ou seja, se você não fizer, ela vai acontecer. Pode ser que adie um pouquinho, mas tá programado, né, e é necessário essa evolução, né, da humanidade com essas informações do Espiritismo. Então, eu acho bem interessante a gente até fazer uma analogia a tudo isso aqui. E ele foi também perseguido, né? Todos que estavam ali participando daquele trabalho junto com Kardec foram perseguidos. E se a gente for parar para pensar, até pelo ato de Barcelona, né? Quando foram queimados ali os livros, também foi um sentimento de perseguição, mas mesmo aquele ato ali, né, de se queimarem aqueles livros, também ajudou na propagação aí do espiritismo, né? Então deu uma atenção, né, específica para aquela situação que de alguma forma foi divulgada na imprensa, e aí mais pessoas ficaram sabendo também daquele trabalho, né? Só para complementar, quando você falou a respeito do Kardec, né, da substituição de Kardec, né, se ele não desse conta, ele inclusive substituiu o Swedenborg, né? O Swedenborg estava já seria, né, o responsável pela codificação, mas devido a alguns desvios, devido a algumas coisas que ele acabou fazendo, né, durante essa encarnação como Swedenborg, ele acabou sendo tirada dele aquela missão, né, e aí sim passada ao Kardec, né. E uma coisa que é interessante, né, quando a gente fala, né, nessas substituições, né, a gente acha que a gente pode pensar, na verdade, né, daquele jeito determinista, né? Eu venho para fazer isso e assim será, né? Se não fizer, aí acabou. Não, na verdade, né, dia a dia a gente vai reajustando as nossas condutas, o nosso aprendizado e vai se colocando numa condição, né, de fazer melhor a cada dia, né? E quando você falou do Alto de Barcelona, né, na verdade foi assim, apesar de ser um ato que a gente olhando assim, é extremamente ruim, pesado, é uma coisa muito agressiva, né? Mas é a lei do progresso, né? É aquela questão. Foi feita sem, vamos dizer assim, não era o desejo, né, daqueles que promoveram o Alto de Barcelona, né? Fizeram uma propaganda positiva para o espiritismo, né? Despertaram, como você falou, despertaram a curiosidade em quem ainda não tinha, né? O que a gente vê hoje em dia, né? E tem até que a gente começa a ler, né? E tem, né, tem uma passagem de um texto que eu li, eu sou péssimo para guardar os artigos que eu escrever, né? Mas que fala justamente a respeito disso, né? Que existe aquela era, né, que é de uma repressão explícita, né? É uma agressão, é uma coisa muito violenta, né, contra as pessoas, e que acaba gerando simpatia naqueles que estão olhando e já tem uma determinada evolução, né? Que tem um pouco de evolução moral, né? E aí o pessoal muda a estratégia, né? Aí começam aqueles ataques de forma dissimulada, de forma escondida, né? Só jogando, plantando a sementinha do mal para deixar que ela floresça, né? Porque gera, para quem está fazendo esse mal, né, uma exposição muito menor e coloca, né, aquela pessoa como um questionador, né? Um questionador, vamos colocar assim, no sentido positivo, né? Não está só questionando, ele não está fazendo nada contra. Na verdade, ele está lançando uma ideia que se né, se ela realmente pegar, pode gerar um mal bastante grande, né, para outra pessoa. Então depende de nós, né? Se a gente realmente morder essa isca, né? Com certeza a gente vai ser prejudicado, né? Então depende muito de nós ter esse olhar.
sempre pensando de forma positiva, né? Essas pessoas vão surgir, vão vir, né, criticar o trabalho, vão vir de alguma forma tentar intervir, mas depende de mim manter essa serenidade e essa tranquilidade de que a gente realmente vai finalizar aquele trabalho, né? E eu acho interessante porque no texto ele fala também de alguns exemplos, né? A gente vai chegar lá, mas é interessante os exemplos que ele traz, né? Então ele coloca assim, ó, acúleos despontam no corpo da haste verde, mas a rosa em silêncio floresce triunfante por cima deles, enviando perfume ao céu. Sombras da noite envolvem a paisagem terrestre na escuridão do nardir. Todavia, o sol, sem palavras, expulsa as trevas cada manhã, recuperando-a para a alegria da luz. Lembra-te dos perseguidos sem causa que se refugiaram na paz da consciência em todas as épocas. É interessante ele falar disso, né? De quando a gente está ali nas trevas, muitas vezes a gente não percebe que é o momento de enxergar na luz, né? Eu gosto muito dessa analogia do sol e sombra, né? Luz e o dia e a noite, né? Porque é muito disso. Se a gente não tivesse a noite, como é que a gente ia enxergar a beleza do dia, né? Do dia seguinte. E como a gente pode se transformar a cada dia, né? Todo dia que a gente acorda, a gente está aí tendo uma nova oportunidade de fazer algo diferente, né, Alexandre? Né, é aquela coisa, né, que a gente vê, né, que é a natureza cíclica das coisas, né? Não existe nada que seja permanente, né, exceto Deus, né? Se a gente puder assim entender, diante daquele entendimento bastante pequeno que a gente tem ainda, né, ou quase nenhum de Deus, aquela frase popular, né? Depois da tempestade vem a bonança, né? Aquela coisa da gente procurar aceitar que todos nós temos nossas qualidades, mas temos defeitos também, né? E esses defeitos, né? Eles são, desde que a gente procure aproveitá-los, né? Quando acontece uma situação em que há um erro, que há uma falha, a gente aproveitá-los para a nossa correção, para o nosso aprendizado, né? Tinha uma pessoa que trabalhava comigo que ela falava, né, assim, muito melhor aprender com os erros dos outros, porque a gente acaba sofrendo menos, né? Mas é aquela coisa, né? Ninguém está isento de errar, né? E é aquela coisa, quanto mais a gente tiver essa capacidade de enxergar os nossos erros, de admiti-los, de procurar enxergar aquilo que muitas vezes os outros praticam de errado, né? Mais a gente vai se adiantar, mais a gente vai conseguir acelerar a nossa jornada rumo à perfeição possível, né? Até, né, você falando, eu fui anotando algumas coisas aqui quando você mandou o texto, né? E uma coisa que, desse último parágrafo, né, dos perseguidos sem causa, né, se a gente der uma olhadinha, né, no capítulo 9, se eu não me engano, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5 e no capítulo 9, né, a gente vai achar, né, justamente a citação, né, dos bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, né, e também a questão daquela afabilidade, da paciência, da obediência aos preceitos, sejam eles de Deus, sejam eles dos homens, né, para que a gente possa ir devagar e lapidando, né, essa nossa joia interna, né, que é o espírito, né, e a gente conseguir ir progredindo de um jeito que a gente consiga também passar esse ensinamento para os outros, contagiar os outros, né, e fazer com que a humanidade avance junto, né. Afinal das contas, a nossa família espiritual é infinita, é imensa, né, e a gente está sempre conseguindo transmitir alguma coisa, né, que é aquela historinha, né, ninguém é tão pobre que não possa transmitir nada, né, e nem tão rico que não tenha nada a aprender. Exato, e às vezes a gente tem que passar pela vivência mesmo, né? Experimentar, né? Passar pela experimentação, porque muitas vezes só a teoria ou só olhar o outro, a gente não consegue ter esse aprendizado, então precisa realmente vivenciar, né? A gente percebe muito isso nas orientações dos pais com os filhos, né? Quantos pais, né, falam, não faça isso, né? Não é para fazer isso. E aí quando a pessoa faz, é que ela realmente experimenta ali e através dessa experimentação é que a gente aprende o que pode fazer e o que não pode fazer, né? É o que você falou, né? Eu dei risada porque é aquela coisa, né? Eu lembro quando minha filha era pequena, né? Aquela historinha do dedo na tomada, ela eu acho que isso aí não tem quem escape, não tem assim, né? O responsável, o pai, a mãe, né? O responsável pela criança que não escape dessa, né? A gente
ainda tem muita necessidade de sentir, né? Da gente interagir de um modo que a gente sinta o resultado, né? Tanto as reencarnações, elas são, né? Mais ou menos isso, né? A gente está lá no plano espiritual, né? Na erraticidade aprendendo, né? Aí vem para o dia da prova, né? Para colocar em prática, né? E por uma bênção divina, né? No corpo físico a gente consegue sentir, acho que com muito mais intensidade os resultados, né? Nem é aquela questão de sensibilidade, né? Porque o espírito, pelo espírito tem essa sensibilidade, né? Mas o corpo físico, ele muito mais demonstra para a gente os resultados das nossas ações, né? Porque uma coisa que a gente faça que prejudique nosso corpo físico, né? Vai atrapalhar toda a nossa rotina, né? Uma mão machucada, um pé machucado, né? Uma cabeça inchada, vai acabar influenciando o nosso dia a dia, né? Então essa questão daí é muito bacana por causa disso, né? A gente recebe as bênçãos e tem que procurar, né, utilizá-las do melhor jeito possível, né? Tanto que tem, né, aquela questão, né, quando a gente vai ver a lei, fica que a gente verifica que o que é recriminado, né, recriminado assim, né, o que não é aconselhado, né, porque a espiritualidade ela não vai, né, Deus não interfere no nosso livre-arbítrio, né, mas é o abuso, né? Quando a gente abusa das coisas, a gente com certeza sofre alguma consequência negativa. É isso que é recriminado, né, se eu puder falar assim, né, com perdão da palavra, pela espiritualidade. O Marcos colocou aqui todos os dias, diga de passagem, né? Então, todos os dias a gente está vivenciando isso, é verdade, Marcos. O Edu, deixa eu te dar uma dica. O Edu estava comentando aqui que às vezes fica sem o som, né? O Instagram, tira o fone de ouvido, coloca de novo que volta a funcionar. Para você não ter que sair da live. A gente já vai ficando expert nas falhas técnicas aí do Instagram. E aí ele traz assim: Sócrates bebe a cicuta que lhe impõe a boca. Entretanto, ergue-se a culminância da filosofia. Estevão morre sob pedradas, abrindo caminho a 3 séculos de flagelação contra o cristianismo nascente. Contudo, faz-se o patrão do heroísmo e da resistência. Padrão do heroísmo e da resistência dos mártires, que transformam o mundo. Gutenberg é processado como devedor relapso, mas cria a imprensa, desfazendo o nevoeiro medieval. Jean Hus é queimado vivo, mas imprime novos rumos à fé. Colombo inspira abandono numa enxerga em Valladolid. Gente, se eu falar errado o nome dessa cidade, vocês me perdoem. No entanto, levanta-se para sempre a memória da América. Galileu, preso e humilhado, desvenda ao homem nova contemplação do universo. Lutero, vilipendiado, ou seja, difamado, né, ressuscita as letras do Evangelho. Giordano Bruno, atravessando o pavoroso suplício, traça mais altos rumos ao pensamento. Lincoln tomba assassinado, mas extingue o cativeiro no clima de sua pátria. Pasteur é ironizado pela maioria de seus contemporâneos. No entanto, renova os métodos da ciência e converte-se em benfeitor de todos os povos. E ainda ontem, Gandhi cai sob o golpe homicida, mas consagra o princípio de não violência. Ali eu quis ler todos para a gente conseguir ir passando pontualmente cada um deles, ou aqueles que você realmente quiser trazer um tipo de reflexão, porque são muitos, né? E muitas histórias aqui que a gente pode destacar. E aquela coisa, né? Foram pensados exemplos, né, pela espiritualidade, né? Alguns exemplos que são de conhecimento geral, fora aqueles que a gente não conhece e que são pessoas que são como nós, né? Que no dia a dia, né, estão sofrendo uma série de problemas, né, com uma série de problemas, uma série de injustiças, mas que, a exemplo, né, dessas personalidades aqui que foram citadas, não desistem, né, dos seus objetivos, né? Sócrates, né, que é um filósofo que acho que de conhecimento eu sou geral, apaixonado, né, sou apaixonado por Sócrates. Assim, né, ele foi, se a gente olhar, né, na introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né, a gente encontra lá a citação de Sócrates, né, como um dos precursores, entre aspas, né, do Espiritismo, no sentido de que ele também acreditava em alguma coisa, na existência posterior à morte, na imortalidade físico, né, na imortalidade do espírito, né, às vezes os nomes não são os mesmos, mas o princípio é idêntico, né.
E ele morreu porque ele defendeu a verdade, que era aquilo que ele acreditava, né? Ele foi acusado, né, e foi obrigado, né, foi imposto a ele, né, uma pena de morte, né? E ele acatou, né? Dentro daquele conhecimento que ele tinha, né? Ele simplesmente deu mostra de que ele realmente praticava, né? O que ele pregava. Porque se ele tinha certeza, se ele tinha confiança na vida posterior à morte, né? O que é a falência do corpo físico não seria tão importante quanto ele defender a sua ideia que se perpetuou ao longo dos séculos, né? E se a gente vê, né, eles até citam aqui dois exemplos de personalidades que foram, vamos colocar assim, protestantes, né? Que é Jan Hus e Lutero, né? Sim. Que tiveram, Jan Hus, inclusive, né, daquilo que eu li, ele influenciou muito Martinho Lutero, né? Que brigavam por uma melhoria das condições de religiosidade na época, né? Martinho era contra, né, aquela questão de venda de indulgências, contra aquela dualidade, né? Estado, religião, né? Ele queria que se separasse, religião é religião, a parte de governo pelo Estado é uma outra coisa, né? Que é muito bacana, né? Galileu, né? Que é considerado o pai da ciência moderna, né? Teve que escolher, né? Ou você muda a sua teoria, ou nós vamos, né, determinar que você vá para a fogueira, né? E ele acabou abrindo mão, né, de um certo modo, né, da sua ideia, né? Quem olhar assim vai lá, mas Galileu não foi queimado vivo. Não, mas ele conseguiu com que sua ideia fosse trabalhada depois, mesmo que às ocultas, né, mesmo que sem divulgar, e que depois da morte dele fosse amplamente divulgada, né? E você vê que cada um deles teve ali a sua contribuição e ao mesmo tempo também teve pontos que não foram tão felizes, né? Então é interessante isso, porque, por exemplo, quando a gente fala do Sócrates, né, que ele vai lá e toma um veneno e se suicida, né? Apesar de ele estar ali divulgando uma causa, ele parte para o suicídio. Quando a gente fala de Colombo, que descobriu as Américas, quando ele descobriu as Américas, ele tentou de alguma forma forçar as pessoas a se converterem ao cristianismo. E quantas coisas ele fez, né, nessa ação? Apesar dele ter descoberto as Américas e ter aberto aí, né, um mundo novo, né, que era desconhecido, quantas coisas erradas ele também fez, né? Então, cada um deles tem seus momentos ali de glória, né? E também algumas questões que eles precisavam ali de alguma forma trabalhar. Não foi talvez da melhor forma, mas, né, com a condição que eles tinham naquele momento, né? Acho que você até falou, né, da questão da sombra e da luz, né? Todos nós carregamos, né, a sombra e a luz no aspecto de que a gente tem propensão para o bem e para o mal, né? Se a gente vai gerar luz ou sombra, né, depende de como a gente vai utilizar, né, aquele conhecimento, as condições que a gente tem, né? Isso aí é aquela coisa, né? Até para muitas vezes quem gosta, né? É aquela questão, citando aí, né? Eu não sou fã assim de ficar acompanhando, mas que é muito interessante é a questão daquele filme, né? Se não me engano é o, eu não sei, nossa, até correndo o risco de o pessoal ficar bravo comigo falando errado, né? Mas que tem, né? Aquela Estrela da Morte, tem o Darth Vader, né? Que é o lado negro da força, né? Tem o Luke, Star se não me Wars. engano, que é Star Wars, isso, obrigado. Né? Tem o Luke que E olha que representa... eu não sou fã do Star Wars, mas pelo menos eu sei o nome do filme. Não conheço a história, mas pelo que você falou, eu já consegui identificar o nome. É que eu assisti faz tanto tempo que eu nem lembro mais, né? A gente vai trabalhando coisa nova, as coisas acabam se esquecendo. Né? Até obrigado pro Edu aí que também está É isso falando. aí. Né? Tem até uma citação aqui, né, da Andrea, né, da Dedé, né, que é a respeito do Lúcifer, né? Tem aquele seriado, né, que passa, se não me engano, acho que é na Netflix, né? Que Isso. tem a encarnação do mal, né? E os anjos, né, que são e a gente vê neles, inclusive, né, que é isso que é bacana, né? O que seria o demônio, né? Aquele rei, né, da maldade, fazendo coisas boas e os anjos cometendo atos que são, se a gente for olhar, são atos completamente humanos, né? Que envolve egoísmo, vaidade, maldade, aquela coisa, né? É justamente para sempre... brincar com essa questão, né? Nós todos somos seres humanos, né? Temos nossos altos e baixos e na verdade não existe um rótulo ali, né? De anjo ou demônio, né?
São espíritos aí em evolução, né? É isso que é bacana, né? Algumas coisas a gente sabe que são, né, a gente assiste e vê que tá meio fora daquilo que a doutrina prega, mas é essa que é a beleza da coisa, né? O ser humano tem o seu livre-arbítrio e conforme ele vai se desenvolvendo, né, ele vai abraçando novas ideias e deixando ideias antigas, né, para trás, né? Só para completar o raciocínio, né, você falou de Pasteur, né? Tem uma história bacana, quem quiser pesquisar na internet depois, pesquisa uma historinha a respeito de Pasteur, que ele estava num trem, Pasteur e o universitário, Pasteur, acho que é Pasteur universitário, já vai trazer para vocês, né? Que fala a respeito de quanto Pasteur sofreu por professar uma fé religiosa e ser um cientista na época que ele encarnou como Pasteur, né? Ele foi contestado, ele foi alvo de inúmeras ataques, de gozações, né? Ele foi considerado, né? Onde já se viu um cientista que acredita nessa besteira de religião, né? Mas essa historinha é muito bacana, né? Que eu não vou ficar querendo esticar porque a gente tem um tempo, né? E também Gandhi, né? Que Gandhi, apesar de toda a violência que sofreu, ele conseguiu, né, transmitir de tal sorte aquela ideia que ele tinha, que o número de pessoas que o acompanharam nessa sua jornada, né? Nessa sua entrega à não violência, foi tão grande, né, que a gente vê, só basta a gente ver o próprio filme Gandhi, né? É um filme que eu recomendo maravilhoso. assistir, mas assistir assim com tempo, porque eu lembro que quando eu fui assistir no cinema, né, teve que ter intervalo, acho que se eu não me engano eram 4 horas de filme, 3 ou 4 horas de filme, mas é um filme que a gente consegue enxergar, né, numa pessoa, num ser humano, uma entrega tão grande àquela causa que ele acreditava, né, sem ter uma reação, sem reagir, sem fazer com que o outro também sofresse qualquer dano físico, que é para se pensar, né? A gente acho que ainda não está nesse patamar, né? A maioria, né? Eu me incluo nela, mas a gente pensando, para a gente, né, fazendo com que essa ideia vá sendo, né, cuidada, né, vá sendo cevada na nossa ideia, né? Aquela coisa vai fermentando, né, no bom sentido, na nossa ideia, para que a gente um dia consiga chegar nesse mesmo padrão, né? É verdade. E o Gandhi é um filme que tem disponível também nessas plataformas de filmes digitais, né? Então, quem que tiver interesse em assistir, é bom que dá para dar uma pausa, né? Nessa época que nós estamos aí, né, Alexandre? Que muitas vezes a gente fica assim, o que eu vou fazer agora? Aproveitem, gente, para assistir filmes como esses, né? Gandhi é maravilhoso mesmo. E aí eu queria comentar também, né, que ele fala aqui do Gutenberg também, que o Gutenberg ele foi um desses propulsores aí da imprensa, né, das grandes comunicações, das grandes impressões, né, de artigos em mídia. Então, muito legal também quando ele fala dele, né, que ele, apesar de, quando ele cria, né, ele foi o primeiro impulsionador, né, de trazer essa ideia das grandes imprensas, mas depois vieram outros, né, propulsores aí da questão da imprensa, da mídia, das gráficas, né, então foi aí que começaram a ter essas comunicações em grandes massas também, né? Assim, bacana do Gutenberg, né? É que ele, vamos dizer assim, né? Ele é o pai da imprensa moderna, como a gente conhece hoje, né? No sentido de que tudo era escrito à mão antigamente, e você, para fazer um livro com 2 edições, você teria que escrever o livro 2 vezes, né? Ou 3 se a gente contar o rascunho, né? E com o Gutenberg você conseguia fazer, lógico que no começo não tinha os recursos que tem hoje, tinha uma série de problemas que hoje já estão sanados, né? Inclusive quanto à confecção dos tipos, né? Para serem feitos, mas você conseguia fazer com que um livro chegasse até, né, centenas de pessoas num tempo infinitamente menor do que se fosse manuscrito, né? E o fato de você ter o livro manuscrito, né, incentivou não só o conhecimento escrito em si, mas o desenvolvimento de tecnologias que foram sendo criadas em cima dessa prensa, modificadas, não só para impressão, né, mas para outras coisas. Os princípios ali utilizados foram usados para inúmeras outras coisas, né? É a lei do progresso que você tinha comentado atuando também aí, né? Exatamente. E aí ele traz assim, né? Entre os perseguidores contam-se os obsediados, os intemperantes, os depravados, os infelizes, os caluniadores, os calculistas, e os criminosos que descem pelos torrentes de remorso
para a necessária refundição mental nos alambiques do tempo. Mas entre os perseguidores sem razão, enumeram-se quase todos aqueles que lançam nova luz sobre as rotas da vida. É por isso que Jesus, o divino governador da terra, preferiu alinhar-se entre os escarnecidos e injuriados, aceitando a morte na cruz, de maneira a estender a glória do amor puro e a força do perdão, para que se aprimore a humanidade inteira. Interessante isso, né? Quando ele traz aqui Jesus como exemplo, que é muito disso, né? Quando a gente para e pensa, nossa, mas Jesus com esse poder todo que ele tinha, né? Com esse conhecimento, com esse espírito, né? De alguma forma iluminado, ele poderia, de alguma forma, ter reagido ali, né? Então, fica pra gente, fica muito claro que era necessária aquela crucificação, né? Para nosso progresso como humanidade, para a gente conseguir, de alguma forma, enxergar ele como exemplo. E quantos outros, né? Que passaram aí, né? Eu estava fazendo esses dias uma live falando sobre Joana de Cusa, né, de Maria de Magdala, Maria, né, a mãe de Jesus, quantos desses passaram aí, e Estevão, né, que ele cita também aqui, né, que morre ali através de pedradas e deixa também essa marca aqui no nosso conhecimento, principalmente na doutrina espírita, quando a gente pensa no livro do Chico, né, do Paulo Estevão, quantos exemplos a gente tem aí na nossa humanidade, né, que de alguma forma a gente pode utilizar, mas lógico, Jesus é esse exemplo maior, né, que não dá pra gente comparar com todos os outros, mas que de alguma forma essas personalidades vão nos dando aí esses exemplos justamente para a gente olhar e falar, peraí, todos somos deuses, né? Eu comentei ontem com o João Paulo, a gente fez também uma reflexão ontem falando a respeito disso, né? Dessas personas, dessas personalidades que de alguma forma marcam a vida da gente, né? Né? Assim, é aquela coisa, né? A gente ouve muito, né? Inclusive, né, quando a gente começa a ler um pouquinho mais, né? Que a gente vê inúmeros exemplos que a gente se espelha, né? Jesus é um, né? Que foi o maior exemplo que a gente teve até hoje, né? Passando entre nós. Mas como esses daqui também que foram citados no texto, né? E outros que a gente não enxerga, nós temos exemplos também. Mas é uma coisa que vê um, né? Que tá no livro, como chama? Eu vou lembrar o nome depois, eu sou péssimo para guardar. Fala o Texto, mas livro, não mas lembro quem sabe a gente não não lembro consegue fazer igual o filme, né? dos nomes, né? Mas assim, é aquela questão. A gente muitas vezes se adiantou muito, a humanidade se adiantou muito no conhecimento, na cultura, na tecnologia, na ciência. Mas é péssima na prática, né? A prática que leva à perfeição que a gente almeja, olha, a gente está ruim ainda. Tá, assim, a prática é muito pequena com muita teoria. E muita teoria com pouca prática não adianta, né? Gera inclusive, né? Pode gerar na gente aquela soberba, aquela arrogância, né? Eu conheço, mas você consegue praticar, né? Aí o Gandhi, né? Aquela historinha do Gandhi com a mãe que foi procurá-lo falando para o filho não comer açúcar, né? E Gandhi, ele não aceitou de pronto falar, né? Ele não é que ele protelou, mas ele, durante semanas, ele se negou a fazer o que a mãe queria. Ele só aceitou, né, no dia que ele chegou, quando ele realmente conseguiu ficar sem comer açúcar durante um período. Aí ele falou, não, agora pode trazer teu filho que eu falo, né? Que eu converso com ele, eu posso falar. Olha, não come açúcar porque ele te faz isso, isso e isso de mal. E traz os seguintes benefícios não comer açúcar, né? E a gente, de prática, a gente ainda está muito fraco, né? A gente ainda está muito atrasado. E uma coisa também que a gente acha que não pode esquecer é que é assim, né? A gente se comparar a outras pessoas é um pecado contra a gente mesmo, né? Porque os outros são os outros, eles têm uma conformação física diferente, intelectual, psicológica, espiritual, diferente da nossa. Então, o melhor parâmetro para comparação, né, não como exemplo, eu não quero falar que os exemplos a gente deve seguir, mas para comparar, a gente se compara sempre com a gente no dia anterior. Hoje, né, eu consegui me tornar uma pessoa melhor? Sim. Então, eu cresci. Então, essa tem que ser a minha comparação. Eu não posso comparar grandezas diferentes, que a pessoa gosta de falar, né? Eu não posso comparar, né, uma máquina de escrever com uma fruta. Eu não posso comparar um carro, né,
com um telefone, né? São coisas diferentes. Então, quando eu digo que houve uma evolução, por exemplo, né, nos carros, eu tenho que contar quando o carro foi criado, lá no século XVIII, XIX, menos, quando ele começou a ser criado, ele começou a funcionar, né, com roda de madeira, com motor a vapor, que são os primeiros, os precursores, né, até chegar nos carros de hoje, com tecnologia embarcada muito avançada, que você, alguns casos que você consegue, né, sem motorista, conduzir no trânsito sem colocar em risco, né, as pessoas. Então a comparação, ela sempre, do meu ponto de vista, ela tem que partir de mim para eu mesmo, né? Eu consegui me melhorar, eu sou um ser humano melhor que ontem, o Alexandre excelente, então você está no caminho certo. Porque me comparar, né, até brinco, né, o pessoal dá risada, né, não adianta me comparar com o Rodrigo Hilbert, né? Rodrigo Hilbert é um cara, né, bonitão, boa aparência, inteligente, né? Ele é praticamente o MacGyver, né? Ele pega uma caixa de palito de fósforo e consegue construir uma casa na árvore para a filha, né? Eu estou brincando, mas assim, ele é outra pessoa. Eu não sei as jornadas que ele já teve, eu não sei, né, o quanto ele aprendeu, eu não sei, inclusive, né, as mazelas que ele carrega hoje, né? Quando a gente vê uma pessoa, a gente só vê um aspecto dela. E dificilmente a gente vai conseguir enxergar o aspecto, vamos colocar assim como principal, que é o aspecto que ele realmente tem como espírito, né? E mesmo que eu enxergue, né, ele tem a sua jornada para cumprir e eu tenho a minha, né? Quanto mais eu puder aprender com ele, melhor. Quanto mais eu puder transmitir aos outros, melhor. É isso que vai fazer de mim, né, um ser humano melhor. É seguir os preceitos, o exemplo de Jesus, naquilo que a minha capacidade atual permite. Porque senão, aí é que você falou de experiências anteriores, você falou da live que você fez, né? Eu estou lembrando da live que o pessoal da Rádio Web Maurício fez no sábado, né? Sobre o perdão, né? Se eu não me perdoar, como eu consigo perdoar meu próximo, né? Como que eu vou conseguir conversar com alguém, transmitir alguma coisa boa, conseguir amar ao meu próximo, ou amar meu inimigo, como Jesus disse, né? Se eu não consigo amar a pessoa que está mais perto de mim, que sou eu mesmo, né? Então, são essas... a gente tem que lembrar, né, que a gente, volta e meia, é perseguidor, que a gente, né, a gente sofre obsessão e a gente se obsidia também, né? Que a gente tem momentos em que as nossas condutas são condutas que são voltadas ao lado material exclusivamente, que são voltadas são egoístas no sentido de que só, né, interessa o resultado que vai trazer benefício a mim. A gente ainda está nessa caminhada, né? E se a gente pegar Jesus como exemplo, é aquela historinha da porta, né, difícil. Assim, né? Eu não sei, a gente vai vendo com o passar do tempo, né? Quanto a gente se sente bem quando a gente faz alguma coisa mínima que seja para alguém, né? E a gente ainda precisa, né, que a pessoa muitas vezes demonstre que foi, né, que a gente agradeça, né? Mas não existe, acho que, uma satisfação maior, alguma coisa que gere, né, internamente uma satisfação maior do que a gente receber um agradecimento por uma coisa que a gente fez, especialmente quando ela é feita sem a intenção de gerar esse agradecimento, né? Aí é aquela coisa, né? Tipo comer chocolate, né? Para quem gosta, né? Comer chocolate, que maravilha, né? Daquele prazer imediato, né? Né? Assim, aquela coisa, né? Eu gosto de chocolate, mas em compensação eu tenho que fazer um esforçozinho, né? Que é fazer uma atividade física para não engordar. Então, é assim, né? Se a gente for pensar, né? Tudo tem, né, esse equilíbrio, essa balança, ela tá, o fiel da balança, né? Existe justamente para que a gente não se entregue, né, a algum tipo de atitude, algum tipo de hábito que possa ser nocivo a gente, né? Ele exige uma compensação, né, que a gente tinha comentado, né? Aquela dualidade, aquela coisa das coisas, aquela questão das coisas serem cíclicas, né? Um dia em cima, um dia embaixo, tem a tempestade, mas depois vem a bonança, né? Tem a luz e a sombra, né? Essa dualidade, ela existe, que é para a gente poder, inclusive, se aproveitando bem dela, enxergar o que é erro e o que é acerto, né? Para que a gente possa não ficar incorrendo no erro sempre, né? Eu acho que essa questão daí, né? Ela é muito difícil para a gente ainda, né? Mas é o caminho que a gente precisa seguir para que a gente consiga, né,
deixar de ser perseguidor, pelo menos, né? É aquela coisa, né? O bem que a gente não faz também pesa, né? Não é só o mal, né, que a gente faz, mas o bem que a gente não faz, ele também pesa, né? E eu conseguindo deixar de ser perseguidor e conseguindo me melhorar para ser conseguir praticar atos que gerem o bem para os outros, né? Eu acho que é o objetivo do Alexandre no dia de amanhã, né? Deixar limpar tudo que está pesado, né? Tirar essa mochila de pedra das costas, né? Essa carga que me atrapalha a caminhada e conseguir colocar ali, né? Tirar o que é ruim e colocar o que é bom. Aí a minha caminhada ela vai ficar mais suave, né? Como Jesus mesmo disse, né? Que o jugo, né? Meu jugo é leve, né? Tem que Por ter quê? esse Porque é o equilíbrio, bem. né, Ale? Sim. Tem que ter esse equilíbrio, porque senão a gente fica só pensando também nas nossas imperfeições e aí começa a gerar aquele sentimento de culpa que também nos trava, né? Nos impede de seguir em frente. Então, a gente tem que ter sempre esse equilíbrio de conseguir ver o lado que das minhas imperfeições é aquilo que eu preciso trabalhar e ao mesmo tempo também ver o meu lado sol, né? Esse meu lado que irradia, esse meu lado que desperta, né? A vontade das pessoas estarem comigo, né? Aquele meu lado realmente de lado luz aí que a gente precisa de alguma forma também mostrar, né, demonstrar e aproveitar ao máximo também esse lado, né? Porque senão a gente começa a se afundar, né? E entra ali numa dor, num sentimento de culpa que também nos impede de seguir em frente, né? A gente tem que realmente aprender, conhecer e saber trabalhar com isso, né? O que você citou agora assim, é importante porque é uma questão de energia, né? Uma questão vibracional, né? Quando eu me coloco numa vibração baixa, né, eu só consigo atrair energias, né, pesadas. E quando eu começo a me colocar numa situação vibracional melhor, né, bons pensamentos, boas condutas, boas leituras, né, ouvir os programas, né, eu vou fazendo com que a minha energia vá tomando aquela positividade, aquela forma, de modo que eu consiga atrair, por afinidade, espíritos que estejam também nessa sintonia. Pensando a respeito do Evangelho no Lar, né, a importância do Evangelho no Lar, justamente a respeito disso, né? A gente está proporcionando um bem para a gente e está proporcionando um bem para aqueles que estão acompanhando e a gente ainda não consegue vê-los, né, os desencarnados, né? A gente Sim. consegue fazer com que a nossa melhoria aconteça e concomitantemente, né, a melhoria daqueles sonhando, né? Como o Xavier brinca muito, né? A pessoa que ele mais tem proximidade, né? Fora ele mesmo é aquele obsessor amigo dele, né? Ele fala, esse aqui que está do meu lado, Tá né? sempre Esse do lado. aqui e a gente é assim, né? Conforme você se melhora, né? Ou ele te acompanha, ou ele vai falar, dá outro, porque isso aqui não tem mais graça. Né? Então, eu acho que Desisto, isso né? é super Desisto, importante. né? Aí volta de novo. Que a gente Desisto dele, muitas porque eu não tô vezes... conseguindo. É verdade, é isso aí mesmo. O Ale, eu queria agradecer, acho que a gente passou até um pouquinho do horário, mas foi ótima a sua reflexão, então a gente não tem como interromper, porque está muito boa mesmo. Eu queria agradecer a sua participação e você ter aceitado o nosso convite. E pode colocar aí suas considerações finais para a gente ir fechando. Bom, Monique, obrigado. Eu que agradeço, né, o convite, porque é uma oportunidade de aprendizado, é uma oportunidade, né, para que eu possa, né, também, né, me educar no sentido de procurar ler, e aí até aquela coisa, né, a gente até de enxergar, né, aquela intenção de procurar se aperfeiçoar, né, porque querendo ou não, né, pode parecer que não, né, mas a gente tem as vaidades, né, eu sou vaidoso, mas muitas vezes, né, não adianta eu querer, né, me espelhar no Rodrigo Hilbert, que eu falei, né? Mas é aquela coisa, né? Quanto mais eu Sim. conseguir aprender, mais eu me sinto bem, né? E esse convite, né, essa possibilidade, né, para mim foi maravilhoso, né? E assim eu fico à disposição, né? Quando, né, você tiver aquela coisa, né, surgiu um claro aí, né? Tem precisar de alguém para participar. Para mim é super importante porque me leva a aprender coisas novas, né? E afinal das contas, né, é isso que a gente vai levar, né, quando a gente desencarnar, o que a gente aprendeu, o que a gente sabe e aquilo que a gente sentiu, né, de sentimentos, de emoções, né? Então eu agradeço, né, a oportunidade que você me deu, né, por ter participado, né? Agradeço
né, a todos aqueles que acompanharam a live também, né, e, com certeza, né, a espiritualidade que está sempre junto de nós, né, quando a gente permite, nos assessorando, nos intuindo, nos inspirando para que a gente possa fazer com que aquilo que a gente fale não sejam palavras ao vento, né? Eu agradeço muito. É verdade. Obrigado. Eu que agradeço, e é isso mesmo, esses desafios aqui que a gente faz logo de manhã, justamente para tirar a gente da zona de conforto, né, fazer a gente refletir, e a gente acaba se forçando realmente a estudar, né, Ale? Então a gente está aqui o tempo todo tentando trazer um pouco dessa teoria para a prática do nosso dia a dia. Eu queria agradecer a todo mundo que está aí com a gente também, e lembrar que segunda-feira é feriado, mas eu estarei aqui às 8 horas da manhã, na segunda-feira, e continuaremos aí de segunda a sexta, tá bom? Fazendo essa reflexão gostosa com vocês. Gente, bom final de semana para aqueles que a gente não vai ver até lá. Sábado tem live, nós temos live com a Roseli e com o Edu lá no meu YouTube, no Luz da Alma, então acompanhem a gente. Nós vamos falar sobre transtornos mentais, espero vocês. Ale, fica o convite aí também para você assistir a gente, tá bom? Obrigado. Gente, beijo grande. E faço o convite para vocês acompanharem a nossa também, no sábado, 10 horas da manhã. Lá, fala o nome do web rádio. É Rádio Web Amor e Luz, né? Rádio no Web. Facebook. Vocês podem pesquisar lá Rádio Web Amor e Luz. E a gente está fazendo todo sábado de manhã um tema diferente, né? Seguindo o exemplo. Qual vai ser esse do sábado? A gente aí. O do sábado agora, nós vamos falar a respeito... Nossa, eu acabei Peguei de você falar, no... cabeça, Peguei você no flagra. Não, eu tô com a cabeça tão ruim que eu acabo esquecendo as coisas, né? Mas a gente vai falar a respeito... É do perdão? Das paixões, desculpa. Das paixões. Né? Isso, a respeito das paixões. Né? Aquele questionamento que está no Livro dos Espíritos. A gente vai abordar essas perguntas, né? E vai falar a respeito de paixões. Né? Ótimo. Então, 10 horas da manhã, então, no sábado, né? Até porque, como horário diferente, não vai ser concorrente. Pode. Né? Vai ser um parceiro. Pode falar aí. Tá então, joia. Eu agradeço muito, viu, Monique? Obrigado. Imagina, gente. Tchau, tchau. Boa sexta. Até mais. Para todos.